A gente fala tão pouco de cidade e de É. arquitetura no Brasil que muita gente acha que falar de Dubai é elogio. E não, não é elogio. Elogio é um péssimo exemplo em várias áreas, não só arquitetura e urbanismo. Eu sempre brinco que se os chineses, os indianos, os africanos imitarem Dubai em suas cidades, o mundo acaba, para não começar a falar de direitos humanos e outras coisas de Dubai. Mas a sorte de quem construiu o Jardim das Perdizes é ter compradores e clientes pouco exigentes, pouco educados em arquitetura e urbanismo. Acho que o sonho de qualquer construtora é vender alto padrão, entregando médio padrão, e não ligando nem um pouco para a arquitetura, para a praça, para a qualidade, e criar bolhas. Acho que tem, aliás, muito a ver com o que vocês estavam falando. Acho que Carla Zambelli, muitas figuras do Brasil, são o que são por viverem em bolhas. Ninguém que pensa diferente, ninguém que critica, ninguém que dê aquele empurrão, puxão de orelha, beliscada e falar: olha, o que você está falando é um vexame total. Isso se aplica a boa parte das cidades brasileiras, mas no caso do Jardim das Perdizes, eu encontrei muita gente orgulhosa de morar num lugar aí tão errado de ponta a ponta. É, não, e a quantidade de críticas, né, que as pessoas fazem aí, a sua provocação, né, e é difícil para as pessoas entenderem, é isso que é curioso, né, Raul? As pessoas têm dificuldade de entender que a sua crítica, ela só quer o melhor da cidade, e as pessoas acham que aquilo realmente é o sinônimo da beleza, do bem-estar, da segurança, e hoje você traz, até abre a coluna nova do Raul, Raul vai escrever todas as quartas-feiras aqui no UOL, é o mais recente colunista aqui do UOL, com essa provocação de cidades, com essa discussão sobre urbanismo e como que a gente pode viver melhor no nosso país, né? Eu acho que é muito legal esse olhar que você traz. Hoje você fala sobre os subúrbios Alabama, que se alastram pelo Brasil e tem gente que se orgulha disso. Conta pra gente que subúrbios são esses. Olha, Fabiola, infelizmente, e aí esquerda, direita e centro não dão a mínima para esse assunto, mas boa parte das cidades brasileiras, o que mais cresce não é arranha-céu, ainda que Balneário Camboriú aí acapare as manchetes. São os condomínios fechados, amuralhados, horizontais, em onde podiam caber 100 mil, cabem 10 mil. E não tem loja, não tem comércio, não tem mistura de rendas, e tudo se faz de carro. Então, do centro de Ribeirão Preto ao centro de Goiânia, o que você vê é um esvaziamento das áreas que já contam com infraestrutura e o crescimento de condomínios onde não tem infraestrutura alguma. Então, o mercado imobiliário compra terrenos muito baratos, fazem casas iguaizinhas, caras, e depois o poder público, conivente, tem que gastar uma fortuna levando infraestrutura para o meio do nada. Depois as pessoas se perguntam por que o trânsito piora em cidades médias e até cidades pequenas do Brasil. E eu falo de Alabama, é bom lembrar, o estado do Alabama foi o mais vocal nos anos 60 nos Estados Unidos em defender a segregação. O então governador George Wallace dizia, entre outras pérolas, que os eleitores do seu estado é que deveriam decidir se a segregação era boa ou não, que a segurança vinha em primeiro lugar, que os outros estados não podiam dar pitaco no estilo de vida do Alabama ou com quem as pessoas queriam conviver. E essas frases são bastante comuns em alguns desses condomínios, não digo só do Jardim das Perdizes, mas desses condomínios que estão sendo construídos em praias, em cidades históricas, em capitais, no Mato Grosso, no Ceará. E tem vários exemplos aí, cenas fortes, onde todas as ruas desses condomínios são sinuosas, são tortas. Na entrada tem uma cancela, ou seja, esses moradores não querem que as pessoas de outros bairros passem por ali, nem como passagem para o carro, nem para o pedestre. Mas, ironicamente, eles querem estradas e avenidas e vias expressas super retas para eles fazerem viagens rápidas. Então, é desacelerar no seu quintal
destruir o resto da cidade para ganhar tempo. Essa contradição precisa ser apontada. Ô, Agora, Raul, tem Raul, um fenômeno que é, está acontecendo aqui em Brasília mesmo. é, a Câmara Legislativa acabou de aprovar, no final do mês passado, um projeto que desvirtua é, áreas que foram planejadas pelo Lúcio Costa, pelo Oscar Niemeyer, que dão à cidade de Brasília uma característica única, uma cidade tombada. Inclusive, corre-se o risco, se esse projeto for implementado, ainda não foi sancionado, mas a perspectiva é de que o governador sancione, corre-se o risco, inclusive, de perder esse selo de cidade tombada. Colocam prédios altíssimos de hotéis em locais que hoje estão inabitados e que dão a Brasília essa percepção de uma cidade com horizonte aberto e tal. Então, esses problemas, eles se materializam, acho que em grande parte em todas as, se não em todas as cidades brasileiras, na maior parte delas, né? Você diria que as sociedades urbanas perderam essa guerra pela humanização da cidade? Nós estamos caminhando para o insolúvel nessa matéria? Na verdade, Josias, é que a humanização das classes altas brasileiras, da alta renda, significa ter pouca gente. Eu brinco, Nova York, ou Buenos Aires, ou Barcelona não existiriam no Brasil. Porque aqui no Brasil, a classe alta, ela quer pouquíssima gente por perto. E ela não se preocupa, só de vez em quando ela dá uma enganada, de que a sua empregada, a sua faxineira, levem aí 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar. Então, no dia que tiver moradia popular, uma Coab, em Pinheiros ou na Vila Mariana, até em terrenos que já são públicos, terrenos que são do governo, nem precisa desapropriar. Eu acho que os moradores mais progressistas dessas cidades pegariam em armas. As pessoas não querem metrô nos seus bairros. No Rio, as pessoas foram contra metrô no Leblon, contra metrô em Ipanema. Aqui em São Paulo teve polêmicas na cidade universitária, em Higienópolis e em Moema. Eu acho que é algo mais grave. Eu acho que o urbanismo é um reflexo do lado mais sombrio das sociedades. E o nosso lado mais sombrio é a não mistura, é querer ter a paz da fazenda, do subúrbio americano dentro da metrópole, jogando os mais pobres para bem longe. Aliás, esse é um problema que já vem do próprio Lúcio Costa. Ele planejou uma cidade para o carro, numa época que menos de 1% dos brasileiros tinha carro, uma cidade de funcionários públicos que não tinha carro, e aí todo o crescimento da cidade, inclusive para quem construiu a capital federal, não foi planejada, aliás, foi planejada por não fazer parte do plano piloto, foi jogada nas periferias. Isso aconteceu no Brasil inteiro, com ou sem Lúcio Costa. Né? Os operários que construíram o Palácio dos Bandeirantes, a cidade universitária, o Butantã, o Morumbi, criaram a favela de Paraisópolis, e até hoje os moradores do Morumbi reclamam que quem construiu seu bairro ficou ali do lado. Então, acho que Brasília ela não é exatamente um exemplo, porque se os 12 milhões de habitantes de São Paulo vivessem na densidade de Brasília, a gente já teria destruído a Serra do Mar, já teríamos destruído os mananciais, porque não dá para ter cada morador vivendo aí em 500 metros quadrados ou mais. tava Raul, só esperando, eu tava só esperando ele já ir direto para Brasília, porque esse modelo de Brasília é assustador para o modelo de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Por exemplo, os condomínios, né, de Brasília. Vocês dois moram em condomínios aí em Brasília, esses condomínios que não são condomínios verticais, né? Mas isso são faz. horizontais. São horizontais, que você mora em quantos metros quadrados, em casas e tudo mais. É um modelo, né, o Raul, que se a gente for. Isso é impossível de replicar, e isso não traz o convívio entre as pessoas e melhora a qualidade de vida nas cidades, né? Esse modelo de Brasília, ainda bem que ele não replica muito pelo Brasil, é isso, Raul? Nem um pouco. Aliás, Brasília, de alguma maneira, né, foi aí uma invenção que foi o auge e, ao mesmo tempo, o fim do modernismo urbanístico no Brasil. Se percebeu que era por demasiado carrocêntrico. Até hoje, Brasília é uma cidade muito dependente do carro,
onde as distâncias são enormes. A densidade é digna de Orlando, nos Estados Unidos. E, felizmente, o mundo não é uma Orlando. Então, de novo, se os 3 bilhões de habitantes de África, China e Índia acharem que é legal morar como Orlando, o mundo acaba, né? Atlanta, nos Estados Unidos, que também é meio Brasília nesse sentido, tem bairro para trabalhar, bairro para se divertir e bairro para morar. Ela produz 7 vezes mais CO2 que Barcelona. Então, o morador de Barcelona que faz tudo a pé, que vai na feira a pé, no restaurante, cortar o cabelo, vai de metrô para o trabalho e tudo mais, Barcelona coopera para um mundo ainda respirável. Esse modelo, né, tão americano, né, da casa com quintal, espaço, aliás, muitas casas com quintal enfileiradas, é uma tragédia para o planeta. E não só ambientalmente, né? A gente tem que lembrar que, especialmente como experimento social, eu tenho muito medo de um Brasil de crianças e adolescentes que não são expostas à diferença, que são meio que escondidas do Brasil real, que são escondidas da pobreza. Eu Mas, queria fazer Raul, uma você não observação. vê risco Queria fazer em uma São Paulo, observação, por Thales. exemplo? Você não vê risco em São Paulo, por exemplo, de condomínios. Na minha época, há anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, teve um filme chamado No Mundo 2020, em que era uma distopia em que se construíam condomínios verticais murados e que separavam a classe rica dos pobres. Separavam de tal forma que até piorou. No final, eles transformavam, as pessoas morriam e viravam comida para os ricos, né? Então, é uma distopia completa. Você não vê risco de que São Paulo acabe se tornando também uma cidade cheia de condomínios verticais murados? E aí eu pergunto qual a solução para isso? Bom, a gente já está virando. É bom recordar que o último conjunto habitacional popular, subsidiado pelo governo na zona oeste de São Paulo, ou seja, onde estão todos os bons empregos da cidade, foi construído na ditadura militar, a Coab da Vila Madalena, projeto de 68, que ficou pronto entre 71 e 72. Ou seja, em 50 anos, mais grave, em 39 anos de democracia, não teve um governo que fizesse um projeto de habitação popular, acessível, né, pagável, em áreas que têm metrô, emprego, escola boa, etc. Ou seja, tanto o BNH da ditadura militar quanto Minha Casa Minha Vida dos governos petistas tem uma receita fácil, preguiçosa e anti-urbana, que é pegar o terreno mais barato, muito distante, onde não tem infraestrutura, dar um monte de dinheiro para as empreiteiras e não ter contrapartida. Até se fala, vamos fazer uma praça, vamos fazer uma escola, e a gente sabe que isso não rola. Mas isso, infelizmente, quem já caminhou pela pela Praia da Boa Viagem, no Recife, para quem visitou qualquer capital nordestina recentemente, para quem vai no Centro-Oeste, isso já aconteceu. Horizontalmente ou verticalmente, essa separação já existe. O problema dos condomínios horizontais é que ambientalmente são 1000 vezes mais nocivos que qualquer prédio. Ou seja, Nova York é uma cidade que emite muito menos CO2 que Orlando, porque você tem uma multidão de gente que não tem opção de sair de casa de carro. Ou seja, até o rico nova-iorquino tem que se adaptar a fazer viagens a pé, a usar o sistema público de transporte, a gastar menos água, né? Quem já caminhou por algum subúrbio americano vê aqueles chafarizes jorrando água para manter gramados, aliás, gramados que não existem na natureza, sempre ali molhadinhos. Então você tem um gasto cruel de recursos escassos. A Califórnia sozinha tem 1000 campos de golfe. Eu acho que está demorando bastante para cair a ficha nos Estados Unidos, que por mais que eles critiquem a poluição das cidades chinesas, per capita, os americanos poluem muito mais o mundo que a China. E a alta renda no Brasil está se inspirando, não em Barcelona,
não em Lisboa. A gente está se inspirando em Dubai e Orlando. Ó, o Josias quer Mas dar eu um vou pitaco fazer aí, mas eu quero falar daqui a pouquinho sobre o parque. Vai rapidinho aí, Josias, que eu não Não, quero perder o Raul, que tem dois abrir assuntos. só um rápido parêntese para fazer uma defesa do Lúcio Costa, né? Hoje, evidentemente, a Brasília tem muitos problemas, né? Problemas que lá atrás não foram antevistos, não foram vislumbrados na fase do planejamento. Mas a cidade tinha uma certa lógica, né? Que estimulava o convívio, prédios baixos, superquadras, uma via no centro das superquadras com tudo o que interessaria à população que está vivendo naquelas áreas, né? A padaria, o barbeiro, a população encontraria naquelas superquadras tudo do que necessitava para ter uma vida em comunidade, né? E ela estimulava essa vida em comunidade. Evidentemente, a cidade foi crescendo, os mais pobres foram sendo empurrados para as periferias, mas na origem a concepção era interessante, inclusive nesse aspecto social. Eu vim para cá na época da fundação da cidade, eu morava aí na Vila Nova Cachoeirinha. Ao chegar aqui, a escola do alto funcionário era igual à escola do operário. Meu pai era um operário e nós tivemos aqui uma formação escolar que eu não teria se tivesse ficado na Vila Nova Cachoeirinha. Então, houve desvirtuamento, isso evidentemente afeta hoje a vida na cidade, muito condomínio em área irregular, prejudicando o lençol freático, mas, enfim, era só essa defesa que eu queria fazer. E me lembrei, Fabíola, quando o Raul estava mencionando esse aspecto dos pobres que são alijados do convívio, né? Nós entrevistamos aqui quando houve aquela tragédia o excesso de chuva lá no litoral norte de São Paulo. Sim. Houve um caso lá de um prefeito que nos contou aqui que ele tinha projetado, se não me engano, o prefeito de São Sebastião, tinha projetado a remoção de pessoas humildes que moravam numa área de encosta para uma outra área, só que estava do lado de um condomínio chique. E aí houve uma reação e o condomínio não permitiu que fossem construídas as casas ali. Era inclusive um prefeito do PSDB na ocasião. Isso acontece em toda parte, né? Sim. E não importa nem se está correndo risco de morrer ou não, que fique lá, que venha para cá só como mão de obra barata, como empregada doméstica, como jardineiro, mas para morar do lado vizinho não é admissível, né? Olha, foi a Associação de Moradores de Maresias que proibiu esse Minha Casa Minha Vida. Agora, tem uma coisa do Lúcio Costa que a gente precisa criticar, até porque até hoje ele é muito celebrado nas faculdades de arquitetura. É quando a gente não aprende com os nossos próprios erros. Ele projetou a Barra da Tijuca mais de 10 anos depois do Plano Piloto de Brasília. Já se sabia, ou seja, há muita literatura de 1966, 67, 68, dos enormes problemas dos funcionários públicos de Brasília. Ele fez a Barra da Tijuca igualzinha. E num momento que, ao contrário de 57, a produção de carros estimulada pelo JK estava aí de vento em popa. Então, o Lúcio Costa cometeu muitos erros e a grande Jane Jacobs fez a famosa palestra dela em Harvard, em 57, denunciando esse estilo de planejamento urbano modernista de divisão da cidade por usos. Então, tudo que o Lúcio Costa fez, setor de hotéis, com hotéis um do lado do outro, prédios públicos um do lado do outro, ministérios, ou seja, o Mall de Washington, que é bem mais antigo que o Plano Piloto de Brasília, já foi bastante mais inteligente de misturar museus, a ministérios, a ONGs, a instituições culturais, para fazer que aquele parque central, o mall, fosse frequentado. Algo que o Eixo Monumental até hoje é um lugar mais para ser visto e fotografado, é uma grama ali entre grandes vias expressas. Então, tanto Washington quanto a Jane Jacobs já alertavam desse problema, mas parece que o Lúcio Costa não estava acompanhando os debates urbanos no mundo, porque afinal essa palestra da Jane Jacobs em Harvard foi aí polêmica entre Walter Gropius, entre Sert, entre vários dos grandes modernistas que estavam lá na plateia.